Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Faça Acontecer. Este é o último vídeo de uma série de 3 que eu respondi perguntas aí que foram deixadas nos comentários dos meus vídeos. Para você que está aqui chegando pela primeira vez, eu gravo um vídeo aí por dia, todos os dias tem um vídeo novo aí que eu lanço no meu canal, na minha página, no meu canal do YouTube também. Então, e também no podcast, para quem gosta de podcast, vai lá, Rodrigo Fonseca tem meu podcast lá. Então eu lanço vídeos e recebi muitos comentários pedindo para que eu abordasse sobre as doenças, depressão, pânico e ansiedade, o como a inteligência emocional pode contribuir, pode evitar que muitos se adoeçam dessas doenças aí tão deprimentes, tão difíceis que a humanidade vem passando. Então acompanhe, fique com o vídeo, espero que te ajude. E se você gostou, comente aqui embaixo, compartilhe aqui embaixo também. Um forte abraço e até lá. Algo que nunca nos ensinaram e provavelmente você nunca vai. Depressão tem cura? Sim, toda. Na verdade, a depressão é um estado mental e físico, né? O mental alterando o físico e o físico alterando o mental. Então, onde que eu tenho que tratar, Rodrigo? Os dois. O físico e o mental, o aspecto emocional, né? As tristezas, as angústias, as perdas que a pessoa teve, as traições, uma série de processos que a pessoa viveu na vida dela. Ela tem que tratar os dois lados. Tratando os dois lados, aí sim existe a cura. Tratando um só dos lados, na maioria das vezes não tem cura. Não tem cura, não é que não tem cura, não se cura porque tem uma ponta faltando. Tem como prevenir uma depressão? Por exemplo, se eu tenho sintomas de várias pessoas da minha família com depressão, eu tenho como fazer a prevenção? Existe alguma coisa, algum tratamento? Sim. Algo que seja preventivo? Sim. Bom, o próprio trabalho que nós fazemos aí com o Método Lotus há 18 anos, o Centro Emocional também gratuito, são projetos aí que ajudam na prevenção, mas não só isso, são diversos caminhos, terapias que a pessoa pode procurar para prevenir esse processo. Ela percebeu primeiro que tem pessoas da família que tem, já é uma bandeira que ela tem que levantar, que ela precisa se cuidar. É uma genética que vem junto, é uma herança genética, sim, que vem junto, não só a parte genética, mas junto também toda a parte comportamental que está gravada dentro do DNA da pessoa, dentro da célula da pessoa. Então ela tem que trabalhar porque ela tem tanto o registro de memória, de como a mãe e o pai se comportou a vida inteira, como também o lado físico. Entendi. Ok. Então a depressão ela pode se curar sem uso de medicamentos? Como que funciona isso? Olha, se está no estado leve, Paulinho, ela pode ser curado, sim, ser tratado sem uso de medicamento, porque se tratar a causa que ela é emocional, na maioria das vezes, ela deixa de viver aí as consequências físicas do processo, hormonais, né? Os hormônios que se alteram. Mas se já está adiantado o processo, aí não. Precisa de medicamento e precisa de tratamento da causa emocional. Ok. O que é a ansiedade? A ansiedade é o meio do caminho, né? Se eu pudesse colocar uma régua entre num polo está a depressão, no outro polo está o pânico, a ansiedade está no meio. É o caminho que a pessoa passa. Se ela está em depressão, ela passa, antes de chegar no pânico, ela passa por crise de ansiedade para depois ir para o pânico, ou se ela está no pânico, ela passa pelos estados de ansiedade, pelo pico de ansiedade para chegar no pânico. A ansiedade nada mais é do que o medo do futuro. Isso é a ansiedade. A pessoa ficar normalmente imaginando que o futuro é ruim, o futuro é negro, o futuro é negativo. Então tudo isso causa uma série de impactos físicos, acelera o coração, a pessoa já tem alguns sinais do pânico, ou seja, começa a suar a mão, começa a vir a sensação de que parece que eu vou morrer, né? Então já é um prenúncio aí, para quem não está no pânico ainda, já é um aviso, um alerta aí, de que, cara, você está indo para o pânico ou você está indo para a depressão. Então a ansiedade é o medo do futuro. Então a pessoa tem que se tratar no presente, o que está acontecendo no presente, no passado dela,
que ela está com tanto medo de repetir no futuro. Basicamente é isso. Na hora que eu entendo o meu presente e o meu passado, eu deixo de temer o meu futuro. Ok. E o pânico, sintomas gerais, você falou um pouquinho? Pânico é a ansiedade ao extremo. É quando a crise de ansiedade ela entra no pico dela, e não só isso. Como eu falei, é o extremo da depressão, né? O outro polo da depressão. A depressão a pessoa vem como? Ela vem perdendo a vontade de viver, de comer, perde sonhos, e aí, até que chega um momento que ela tem vontade de viver, de morrer mesmo. E quando ela quase chega a morrer, ela morre de medo de morrer, e ela vem para o pânico. Ela polariza e ela vem para o pânico, onde ela morre de medo. O pânico nada mais é do que o medo extremo de morrer. Ela acha que toda situação é perigo de morte para ela. Tem pânico de elevador, pânico de carro, pânico de avião. Então ela acha que em todas as situações ela vai morrer. Ok, e a pessoa ela pode durante o dia passar pelos dois picos, depressão e pânico, sempre cruzando entre ansiedade também. Ela pode ter os dois, sim. Ok. Como a inteligência emocional age na cura das 3 doenças? No entendimento. Lembrando que tanto a depressão como o pânico e a ansiedade, nós estamos falando sempre de emoção, né? A depressão foi gerada como uma tristeza muito grande, medos que a pessoa vai passando, perdas, tudo isso vai criando um impacto emocional nela. A ansiedade é o medo do futuro, e o pânico é o medo de morrer. Então nós sempre estamos lidando aqui nessa régua com emoção. Então quando eu aprendo, quando eu tenho mais liberdade de lidar com essas emoções, naturalmente eu começo a tratar qualquer um desses pontos que eu esteja nessa régua de doença mental. Ok. E isso a gente está falando sobre inteligência emocional, mas onde entra o espaço entre psicólogo, psiquiatra e inteligência emocional? É tudo a mesma coisa? Como funciona? São pontos distintos que cada um trabalha, né? Quais pontos? O psiquiatra ele trabalha o quê? A doença com medicamento, na maioria das vezes. Ele analisa os sintomas e dá medicamento para aqueles sintomas. Alguns são diferentes, já fazem terapia também, mas basicamente o psiquiatra faz isso. O psicólogo ele trata os traumas que a pessoa teve, né? Traumas de infância, traumas de perdas na vida dela, que tudo isso desperta emoção, mas o psicólogo não está focado na emoção. A inteligência emocional está focada na emoção pura. Não importa se essa emoção veio via pânico, via depressão, via ansiedade, via nascimento de um filho, via a paixão, a emoção em si pura. Então a inteligência emocional ela se preocupa, ela se foca apenas na emoção. Independente se essa emoção gerou um trauma, um problema, ou se ela é algo maravilhoso, algo esplêndido, algo favorável. Então a grande diferença entre esses 3 pontos são essas. Ok, e uma pergunta plus, você é formado em comunicação, né? Como que a tua área ela ajuda nesse espaço comportamental? Ótimo, melhor pergunta que você poderia me fazer, Paulinho. Isso muitos me perguntam, né? Falam, Rodrigo, mas como você é formado em comunicação social, e como que você pode atuar dentro de uma parte emocional? É muito simples, na verdade todos os processos emocionais são disparados por algum tipo de comunicação. Seja essa comunicação interna, um estímulo interno, uma comunicação interna, eu não posso, eu não consigo, eu estou com raiva de fulano, uma comunicação interna, ou uma comunicação externa, alguém que me maltrata, alguém que fala bem de mim, alguém que diz que eu posso, que eu sou capaz, alguém que diz que eu sou incapaz. Então, todas as emoções humanas, elas são disparadas por algum tipo de comunicação. Todos os estímulos que criam, não criam, mas que despertam a emoção no ser humano, são despertados por uma comunicação interna ou externa. Então, nós estamos falando basicamente de comunicação. Ok, obrigado. Bom, este foi mais um vídeo aí de respostas que eu gravei especialmente para vocês que comentam, vocês que me seguem, vocês que gostam do conteúdo de inteligência emocional, mais do que isso, vocês que gostam de fazer acontecer. Se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo, fale o que você
o que você achou, fale como isso vem te ajudando no seu dia a dia, na prática, no seu dia a dia como família, como pessoa, como profissional. E eu leio todos os comentários, terei o maior prazer, mais do que ler, de gerar conteúdo, gerar informação, mais do que informação, como eu digo, conhecimento prático para que você exercite na sua vida. Se você está no Face, vai lá no meu canal do YouTube, Rodrigo Fonseca IE, e também me siga lá, se inscreva lá no meu canal. Tem meu Snapchat, fonseca.rodrigo. Tem também o meu canal do podcast, Rodrigo Fonseca. Vai lá e me segue. Um forte abraço e até o próximo episódio de Faça Acontecer.